Eu vou falar sobre o teorema do valor médio. E ele é bem parecido com o teorema de Rowley. As condições dele são bem parecidas. E para ser aplicado o teorema do valor médio, deve ser satisfeita duas condições. A primeira é que a função deve ser contínua no intervalo fechado AB. Aí eu trouxe dois exemplos de funções que não são contínuas, porque não pode ter interrupções e nem furos. E como a gente pode ver aqui, tem uma interrupção e tem furos nelas. Então ela tem que ser assim, que é um exemplo de função contínua, ela tem que ser suave e comportada. Não pode haver furos e nem interrupções. E aqui, a segunda condição é que a função deve ser diferenciável ou derivável em AB. Aí eu trouxe dois exemplos de funções que não são deriváveis, porque elas não podem ser bicudas. Como a gente pode ver aqui, essas daqui são bicudas, tem bicos. E aqui o exemplo de função que é derivável. Ela tem que ser assim, suave e não pode ter bicos. Então aqui eu trouxe uma função hipotética só para a gente discutir o teorema do valor médio. Aí aqui eu tenho meu ponto A, meu ponto B, a minha imagem de A e a minha imagem de B. E aqui eu tenho a nossa função. Se ela é uma função, então eu vou chamar ela de f de x. Então, o teorema nos diz que se eu unir esses dois pontos, e unir aqui também, eu vou ter um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo porque seu ângulo é de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de tetra. E aqui eu tenho o meu cateto oposto ao ângulo de tetra. E esse cateto oposto, ele vai ser esse pedacinho aqui. Então, ele vai ser f de B menos f de A. E esse pedacinho aqui, ele vai ser esse aqui. B menos A. Então, essa inclinação da reta é dada por tangente de tetra igual ao cateto oposto, f de B menos f de A, sobre o cateto adjacente, B menos A. Isso aqui é uma declividade de uma reta, y igual a A vezes x mais B. Diz o teorema que eu tenho uma reta paralela a essa. Então, eu vou ter uma reta passando por aqui. E se for satisfeita as condições que eu disse anteriormente, ela vai ser uma reta tangente. Aqui eu vou ter o ponto C. E essa inclinação da reta é dada por f' de C, o ponto C. E se elas são paralelas, então sua declividade é igual. Então eu posso dizer que f' de C é igual tangente de tetra. Mas aqui ele deu a tangente de tetra pra gente, que é f de B menos f de A sobre B menos A. Então eu posso afirmar que f de C é igual f de B menos f de A.
sobre B menos A. Então, chegamos no teorema do valor médio. E se satisfeita as condições, as duas condições que eu disse anteriormente, então existe pelo menos um ponto x igual a c em A, B, tal que seja f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Eu disse pelo menos uma porque no nosso caso teve só uma, mas tem outros exemplos que pode ter mais, como esse daqui. Aqui tem pelo menos uns 3. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro. Então aqui eu tive 3. Então é isso, que é o nosso teorema. Então, aqui eu trouxe o exercício que diz pra gente verificar se a função é contínua, se ela é derivável, e depois aplicar o teorema do valor médio e encontrar o x igual a c. Olhando essa função, podemos ver que ela é derivável e ela também é contínua, porque ela é uma função polinomial. Então, depois que a gente viu que ela é uma função contínua e derivável, agora a gente vai aplicar o teorema do valor médio, que é f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Agora a gente tem que encontrar o valor de B e o valor de A para a gente poder jogar nesse teorema. O nosso A é 0 e o nosso B é o 3. Então, vamos jogar esses valores nessa função e encontrar o A e B. Então, f de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, que é igual a 0. E f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, que é igual a 9 menos 6, que é igual a 3. Para a gente encontrar essa derivada, vamos derivar essa função. Então, f' de x é igual a 2x elevado a 2 menos 1 menos 2 vezes 1. f' de x é igual a 2x menos 2. Então, agora vamos jogar os valores que a gente encontrou nesse teorema. Vai ficar 3 menos 0 sobre 3 menos 0, que é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, f de B menos f de A sobre B menos A é 1. Então, estão vendo isso? A gente pode fazer, então, 2 vezes o valor que eu estou procurando, menos 2. Isso vai ser igual a 1. 2 vezes C igual a 2 mais 1. C é igual a 3 sobre 2. Então, aqui a gente encontrou o ponto C, o valor de C. Então, agora vamos ver como isso fica graficamente.
Então, se eu juntar o ponto A e o ponto B, podemos ver que aqui vai ter uma reta paralela a essa. Então, vou ter uma reta bem aqui. E esse ponto é o ponto C, que a gente encontrou aqui, que é 3/2. Então, é isso. Agora eu vou falar de função crescente e decrescente. Aqui eu trouxe um exemplo de função crescente. Como a gente pode ver, ela está crescendo. Ela é uma função crescente porque o x1 cresce para x2 e o y1 cresce para y2. Então, como a gente pode ver, o x2 ele é maior que o x1. Isso é verdade. E o y2 também é maior que o y1. Então, essa é uma função crescente. Quando o x cresce, o y também cresce. E o que eu posso dizer sobre a reta tangente que tem nesse intervalo? Aqui eu vou ter um ponto x, que eu vou chamar de x. E aqui o ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, o ângulo alfa, ele é menor que 90 graus. Então, quando a função for crescente, o ângulo alfa vai ser menor que 90 graus. Então, a tangente de alfa, ela é maior que zero. Vai ser um número positivo. E como a tangente do ângulo é igual à derivada nesse ponto, então eu posso afirmar que a derivada de x, a f' de x, é maior que zero. Então, f' de x vai ser maior que zero quando for uma função crescente. Aqui eu trouxe um exemplo de função decrescente. E como a gente pode ver aqui no gráfico, ela está decrescendo. Então, a gente pode ver que o x1, ele vale para y1. Só que quando o x1 cresce para x2, o y diminui. Então, o x2, ele é maior que x1. E o y2, ele é menor que o y1. Ao contrário da função crescente. E o que eu tenho para dizer sobre a reta tangente? Vou desenhar ela aqui. Aqui eu vou ter o ângulo alfa. E aqui eu vou ter um ponto que eu vou chamar de x. Então, como a gente pode ver, o ângulo alfa, ele é maior que 90 graus. E a tangente do alfa é menor que zero. Então, vai ser um número negativo. E a derivada f' de x é menor que zero, ao contrário da função crescente. Então, agora vamos fazer um exercício. Aqui eu trouxe um exercício de funções crescentes e decrescentes
E aqui eu trouxe uma função bem simples, com um gráfico também bem simples. E aqui, como a gente pode ver, ele está decrescendo. E desse lado ela já está crescendo. Então aqui, ela está decrescendo. Então vou colocar um desenho aqui. E aqui ela está crescendo. Então aqui ela é crescente. Se ela é uma função decrescente, então a f' de x é menor que zero. E se aqui ela é crescente, a f' de x maior que zero. Então vamos derivar essa função para a gente poder jogar os valores para ver se isso aqui é verdade. Então, a f' de x é igual a 2 vezes x elevado a 2 menos 1. A f' de x é igual a 2x. Agora, vamos pegar esse valor e jogar nessa derivada. F' de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1. F' de menos 1 é igual a menos 2. Então, como a gente pode ver, deu um número negativo, menor que zero. Então, isso aqui é verdade. Agora, a gente vai ver, joga esse valor. F' de 1 é igual a 2 vezes 1. F' de 1 é igual a 2. Deu um número positivo maior que zero. Então, isso aqui é verdade. Então, quando a função for decrescente, a f' de x vai ser menor que zero. E quando ela for crescente, a f' de x é maior que zero.